A palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 8 diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se dele, disse: se quiseres, pode purificar-me. Amém? A igreja pode se assentar no nome santo do Senhor. O encontro com Jesus. Quando a gente encontra a Jesus, a nossa história ela muda. Ainda mais um homem leproso naquele tempo. Havia aquela doença que não havia cura, não havia remédio para ela. Não tinha o que fazer. Era uma doença que acabava com a pessoa, era letal. Além dela ser uma doença que não tinha o que fazer, tinha mais o emocional, tinha mais a palavra que aquele homem recebia. Além de ele estar passando pelaquela situação, ele tinha que ouvir de pessoas que ele era um pecador, porque naquele tempo a lepra era considerada um pecado grave. E muitas pessoas gritavam e diziam: pecador, se afaste de nós. 30 passos a 60 passos, tinha que ele mesmo, com a boca dele, dizer que ele era impuro, dizer que ele era pecador. Ele tinha que falar para as pessoas. Não podia ficar com ninguém, andar com ninguém. Sua família se afastou. Foi mandado para fora da cidade. Uma vida completamente sozinha, uma vida de humilhação. Palavras também machucam, palavras também doem no nosso coração. Sempre vamos ouvir alguma palavra de alguém que não está sabendo o que dizer e vai através de ouvindo outras coisas de pessoas e aproveito para aumentar o que foi falado sobre mim, sobre a tua vida. Aquele homem vivia humilhado, taxado, não tinha esperança. Mas a esperança chegou, alguém falou que Jesus ia descer do monte. Jesus estava pregando o sermão do monte para os seus discípulos. Jesus ia descer do monte e uma grande multidão já aguardava Jesus. Ali estava uma dificuldade para aquele homem, uma multidão que não podia chegar perto, iam apedrejá-lo, iam tocá-lo dali. Mas ele tomou uma decisão. Eu creio que a pessoa que falou de Jesus para ele disse: ei, Jesus perdoa todos os pecados, Jesus não humilha as pessoas, Jesus abraça, Jesus não afasta de ninguém, ele se aproxima. Como é importante você falar de Jesus para as pessoas, como é importante você falar do amor de Jesus, como é importante você falar que Jesus, ele faz milagre, ele cura. A importância, o nome de Jesus, ele muda a história de uma pessoa, ele muda a vida de uma pessoa, ele muda o que o médico diz que não tem mais o que fazer, porque a última palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo. A medicina, ela é abençoada, os médicos têm o dom de Deus, estudaram, mas chega uma hora que o homem tem um limite, chega uma hora que o homem diz: eu não tenho mais nada o que fazer. E aonde que vem uma palavra de derrota? Aonde vem uma palavra sem esperança? Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança, nosso encontro com Jesus, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história completamente. Aonde temos passado, pessoas têm sido curadas de câncer, curadas de várias enfermidades. Jesus tem mudado a história de pessoas. A irmã essa semana mandando para nós, dizendo: pastor, eu fiz os 2 exames, a médica pediu, eu estava com nódulos no corpo, eu estava com câncer maligno no estômago, ela mandou eu fazer o exame, e depois do culto, eu já senti uma diferença, aqueles nódulos desapareceram do meu corpo, pude comer, pude dormir bem, porque ela teve um encontro com Jesus Cristo. E a médica mandou fazer 2 exames, e nos exames comprovado que ela não tinha mais nada, e a médica falou para ela: você não tem mais nada, é um milagre que aconteceu. Ela disse: foi Jesus que fez na minha vida.
São coisas que Jesus faz se nós termos fé, acreditar, como esse homem acreditou no que ele ouviu de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Tinha uma multidão lá, mas não era a multidão que ia curar ele, não era a multidão que acusava, que jogava pedra, que ia fazer um milagre na vida dele. Era Jesus Cristo que ele tinha que encontrar, era Jesus que ia fazer o milagre. A direção dele era Jesus, não eram os seus acusadores, não eram aquelas pessoas que se levantavam contra ele. Era Jesus que estava descendo o monte, e ele tinha certeza que Jesus ia recebê-lo. E quando ele chegou até Jesus, ele se prostrou e adorou ao Senhor. E disse: Mestre, se tu queres, tu pode purificar-me. Ele podia chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, trata com aquelas pessoas que falaram de mim, que jogaram pedra, que se levantaram, trata com aqueles que me chamaram de pecador. Mas não, quando ele chegou até Jesus, ele sentiu uma presença diferente, e ele disse: Jesus, se tu queres, botando tudo nas mãos do Senhor, dizendo: Jesus, se tu queres, tu pode fazer. O querer de Jesus tem que estar na nossa vida. Às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos resolver do nosso jeito, porque eu sou assim, meu temperamento é assim, eu falo, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Às vezes você tem que se dobrar para Jesus e dizer: Jesus, se tu queres, você pode fazer. Botar tudo na mão do Senhor, na vontade dEle. Estávamos fazendo uma cruzada em São Bento do Sul, e no último dia, no domingo, a igreja cheia, lotada. De repente saiu a irmã que estava na portaria, junto com outra irmã, e voltaram novamente, encostaram o carro na frente da igreja, chamaram mais outras pessoas para ajudar, tiraram uma mulher do carro, só pele e osso, debilitada, estava numa cama, estava morrendo numa cama. Colocaram a cadeira de roda na frente, na porta da igreja, trouxeram ela e colocaram na cadeira. E quando ela entrou na igreja, ela começou a chorar, ela começou a sentir a presença de Jesus naquele momento. A primeira vez que ela tinha entrado numa igreja evangélica, ela já sentiu a presença de Jesus. A banda estava tocando, mas o Espírito Santo estava enchendo as pessoas. E ela começou a chorar, e entrou chorando, e eu no púlpito sentado, eu já olhei para ela e disse: Jesus, levanta ela dessa cadeira de roda, ela teve um encontro tão lindo contigo. Ele disse para mim: você crê? Eu creio, então eu vou levantar ela da cadeira de roda. Trouxeram até no meio da igreja, a igreja foi enchendo, trouxeram até na frente. Os louvores, ela chorava, ela levantava a mão, adorava ao Senhor. O primeiro encontro com Jesus já tinha mudado a vida, a história dela. Na hora da pregação, ela chorou a pregação toda. E na hora do convite, eu disse: tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? E na cadeira de roda, ela foi a primeira a levantar a mão e dizer: pastor, eu quero aceitar esse Jesus, porque eu nunca senti isso na minha vida, pastor, eu quero aceitar a Jesus Cristo. Junto com ela, mais de 30 pessoas aceitaram a Jesus, confessaram Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, pediram para Jesus escrever o nome no livro da vida. E na hora que eles aceitaram Jesus, eu fui até ela para orar por cura e milagre para todos. Fui até a cadeira de roda, me ajoelhei na frente da cadeira de roda, tirei um pé do apoio, botei no chão, tirei outro, botei no chão, peguei nas mãos dela e disse: em nome de Jesus, levanta e anda agora.
Ela levantou daquela cadeira de roda, debilitada, há muito tempo não caminhava, pastor. Há muito tempo ela não caminhava. Eu disse: Jesus, fortalece os ossos, os nervos dela. E Jesus disse: pode soltar da mão, eu já estou tocando nela, eu já estou curando. E ela começou a andar para a igreja, andar sobre a igreja. Eu disse: irmã, sobe o púlpito, desce, caminha. E ela caminhava. Ela parou e olhou para mim e disse: pastor, é verdade que eu estou caminhando ou é um sonho? Eu disse: não é um sonho, é verdade, porque Jesus Cristo te curou e te levantou. Você não volta mais para a cadeira de roda, porque Jesus Cristo já mudou a tua história. O encontro que ela teve com Jesus foi maravilhoso. A primeira vez que ela entrou numa igreja, ela sentiu a presença de Jesus. Mas o que me chamou a atenção, que foi mais lindo ainda, que em primeiro lugar, ela aceitou a Jesus. Ela não disse: Jesus, se você me curar, se você me levantar dessa cadeira de roda, eu te aceito. Não, ela não falou. Em primeiro lugar, ela aceitou a Jesus. Ela, em primeiro lugar, ela disse: Jesus, eu te aceito. Porque quando a gente chega na presença de Jesus, às vezes a gente pode chegar quebrado, pode chegar enfermo, mas quando começam os louvores, quando você começa a entrar na presença dEle, você esquece da dor, você esquece do problema, você esquece do amanhã. Quando verdadeiramente você está na presença de Jesus, o teu interesse nesse momento é ficar na presença dEle, é se prostrar, é adorar. Porque tudo está na mão dEle. Ele tem o poder para mudar a tua história. Ele tem o poder para fazer o milagre na tua vida. Ele tem o poder. Palavras sobre a nossa vida são muito fortes. Nós estávamos vindo com a minha esposa relatando de uma irmã que recebeu uma palavra do esposo. Ela estava tão feliz de fazer algo para o Senhor, e Ele liberou uma palavra que machucou, que entristeceu ela. E geralmente essas palavras nos acompanham. Geralmente essas palavras a gente não esquece, porque tem pessoa que não conhece você, não conhece o teu coração, e ela fala. Jesus é diferente. Jesus, Ele olha lá dentro de nós, Ele conhece o meu, o teu coração. Em João 9, os discípulos disseram: Jesus, quem pecou para esse homem nascer cego? Alguém pecou, Jesus, o pai, a mãe, ele? Jesus, olhando diferente, e disse: ninguém pecou, é para a glória do Senhor se manifestar na vida dele. Então você tem que olhar para Jesus. Está começando um mês, e o pastor já profetizou na tua vida que vai ser um mês abençoado. Mas chegue até Jesus nessa noite dizendo: Jesus, se tu queres, tire tudo do coração, esvazie o teu coração nessa noite, e chegue na presença de Jesus, com o teu coração puro, limpo, não com mágoa, não pensando o que fizeram, o que falaram, o que disseram sobre mim, o que me acusaram, não, chegue na presença de Jesus, olhando para Ele, glorificando o nome dEle, dizendo: Jesus, se tu queres, Ele tem cuidado de você, Ele tem te abençoado. Nós visitamos hospitais, lugares onde pessoas estão debilitadas, não tem mais o que fazer. Pessoas ligam para nós dizendo: pastor, ora, está entubado, não tem mais o que fazer. E eu digo: Jesus tem. E uma oração tira uma pessoa da UTI. O pastor me ligou lá do Belém dizendo: pastor, eu estou com Covid, estou indo para o hospital, provavelmente vão me entubar. Eu digo: em nome de Jesus, Jesus está te curando agora. Jesus curou ele. Ele diz: a minha preocupação é que com a minha sogra, o meu sogro,
que provavelmente eles pegaram também. Eu digo: ei, Jesus já entrou na tua casa, então todos vão ser curados, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Jesus é a vida, é a ressurreição, e quando você clama o nome dele com fé, ele age. Pode ser decretado a morte, mas ele age. Trabalhei no bombeiro de Indaial 9 anos no operacional. Jesus já me usou para ressuscitar mais de 5 pessoas que estavam mortas, que diziam para mim: ei, chefe de socorro, não tem o que fazer, tem que chamar o IML só para recolher o corpo. E Deus falava assim para mim: não morreu, vai lá e ora que eu ressuscito, vai lá e ora que eu levanto. Chegava lá, os aparelhos não marcavam mais batimentos, não marcavam mais nada. Olhavam para mim com cara de tristeza, chorando já. Às vezes era a criança que estava lá. E eu chegava e dizia: no nome de Jesus, volta os batimentos, a circulação do sangue agora, a temperatura do corpo agora. E ia levantando, Jesus ia ressuscitando, trazendo de volta. Uma mulher que a gente foi atender, que deu parada respiratória nela. Chegamos no local, demos choque nela, reanimemos ela. Não teve jeito, a gente chegou no hospital. Chegamos em Indaial, o médico estava com o pronto-socorro lotado. Ele estava com uma criança que, quando eu cheguei na porta, digo: doutor, está em parada, é grave. Ele disse: não tenho o que fazer, eu estou cuidando de uma criança, leva para outra cidade, leva para Timbó, para Blumenau. Eu digo: doutor, não vai dar tempo. Ele disse: eu não tenho o que fazer. A enfermeira fechou a porta da emergência. O pessoal fora do hospital ficaram olhando aquela cena. Eu disse: Jesus, ela é mãe de família, hoje é o dia do aniversário dela. Não permita, Jesus, que chegue um caixão na casa porque estão esperando. Jesus, ressuscita ela. Ele disse para mim: eu conheço a vida dela toda, só ore que eu ressuscito. Os aparelhos não marcavam mais nada, a temperatura dela já caiu, não tinha mais o que fazer. O outro bombeiro comigo, evangélico, eu agradeço a Deus. Eu disse para ele: vamos orar que Jesus vai ressuscitar. Começou a correr lágrimas no olho dele, porque ele tinha olhado na carteira de identidade e tinha falado para mim: ela faz aniversário hoje e ela morreu. Eu disse: no nome de Jesus, ela vai voltar para casa andando, caminhando e falando. Orei por ela, oremos ali, e de repente o aparelho começou a apitar, marcar de novo os batimentos, a pressão. Ela abriu os olhos e começou a falar com nós. As pessoas ficaram assustadas, admirados. Ele ficou assustado, dizendo: Jesus é poderoso, olha o que Jesus fez. Pegamos ela, botemos na ambulância, levemos para Timbó. Já pedi para a central do bombeiro avisar Timbó que a gente estava levando uma pessoa que teve uma parada, um ataque cardíaco. E quando a gente chegou no hospital, chegou com ela sentado na ambulância. E quando ela sentou na ambulância, eu disse: você quer aceitar a Jesus? Ela disse: eu quero aceitar esse Jesus. E quando chegamos na emergência de Timbó, o médico estava esperando, dizendo: por que trouxeram ela? Ela está melhor que nós? Eu disse: porque o senhor não viu o que Jesus fez em Indaial, ressuscitou ela. Ele disse: só pode ser Jesus mesmo. O que eu vou fazer com ela? Vou liberar, vou mandar para casa. Manda, doutor, porque é aniversário dela. O encontro com Jesus que ela teve foi maravilhoso. Os aparelhos, as pessoas que olharam, decretaram a morte dela, dizendo: coitado da família, coitado dela, não tem mais o que fazer, é o aniversário dela. Mas a última palavra é de Jesus Cristo. A última palavra na tua vida é de Jesus Cristo. Pode falar que você está derrotado, vai morrer, vai acontecer isso, mas aguarde a palavra de Jesus na tua vida. E nessa noite tem uma palavra de Jesus para você, para a tua vida, uma palavra de cura, de milagre.
Há uma autoridade de Deus aqui nessa noite para mudar a tua história. Quem sabe você até no último minuto disse: ei, está muito frio, hoje eu não vou no culto, vou em outro dia, hoje não. Mas o Espírito Santo, Ele é maravilhoso, Ele convence o nosso coração e disse: vai, porque Deus tem uma bênção para você. Eu creio no teu milagre. Fui orar por um senhor debilitado com câncer. Eu disse: Jesus vai te curar, tenha fé. Ele disse: pastor, eu não tenho mais fé, já sofri tanto com essa enfermidade, acho que melhor é morrer. Eu disse: mas eu tenho fé e divido com você. Orei por ele. Passando os dias, o testemunho, ele dizendo: eu falei que não tinha fé, mas o Senhor dividiu a tua fé comigo. Quantas pessoas precisam que a gente divida a nossa fé? Quantas pessoas precisam de uma palavra que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus faz? Eu fazia um trabalho muito bonito com os andarilhos e mendigos em Indaial. Pegava à noite, levava para o bombeiro, dava sopa, dava banho. Pegava drogados debaixo da ponte de Indaial, que as pessoas diziam: não vai lá de madrugada, eles vão te matar, eles vão fazer isso com você. Eu digo: não, Jesus está na minha frente. E Jesus dizia para mim: vai lá, porque eu quero transformar a vida dele, eu quero tirar ele daquele buraco. Levemos para o bombeiro, 15, e numa noite eu disse: quem quer aceitar Jesus? E os 15 aceitaram Jesus. No meio estava aquele rapaz, aquele jovem, que disse para mim: nem minha família quer ver o pintado de ouro. Mas eu disse: Jesus vai mudar a tua história. Coloquemos uma roupa boa nele, ele tomou um banho, fez a barba. Eu disse: aqui no bombeiro nós sempre oramos antes de comer, pode ser um café, qualquer coisa, a gente ora. Oremos. E eu disse: não como ainda, eu quero fazer um convite para vocês, quem quer ir para o centro de recuperação? E aquele jovem disse: pastor, eu quero. Comeu, dormiu quentinho. No outro dia, 6:30 da manhã, foram levados para o centro de recuperação. Passou um mês, eu fui visitar e disse, ele me chamava de pai: eu já estou trabalhando na cozinha, pai, eu não sinto mais a falta da droga, não tenho mais abstinência, não tenho mais nada. 2 meses, pai, quando alguém quer ir embora, eu vou lá, pego pelo braço e digo: não vai, Deus tem uma obra na tua vida. 3 meses, pai, eu já estou dando uma palavra no culto. 4 meses, pai, a minha família veio de Itajaí, eles não se acreditaram, minha mãe só chorou. 5 meses, pai, eu estou pregando a palavra do Senhor. 6 meses, saindo com um emprego, carteira assinada. Quantos que falaram para mim: deixa, é drogado, abandona, não tem o que fazer. Mas Jesus falou: meu coração, eu quero ter um encontro com Ele, porque eu quero mudar a história, a vida dele. Jesus muda a nossa história. Para Jesus não tem perdido, para Jesus não tem abandonado, para Jesus não tem morto. Se Jesus tem algo na vida, Ele ressuscita. Eu tenho vivido esses milagres, e eu creio nessa noite, na tua vida. A igreja se coloque de pé, em nome de Jesus.